Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao terceiro bloco. O nosso tema é arqueologia em Minas Gerais, com ênfase no estudo da escravidão, dos quilombos e das comunidades quilombolas. E vimos como eram exatamente uma organização solidária e extremamente inteligente, com perspectivas propriamente de sobrevivência, voltadas à sobrevivência, a uma economia de sobrevivência, mas também com vinculações propriamente ao mercado, não? Como era a organização política dos quilombos e dessas comunidades? Bom, veja bem, nós não temos dados em grande quantidade a respeito dessa questão, mas há informações de que, de alguma forma, eles estavam organizados sob uma liderança, uma chefia. Sim. Essas chefias, às vezes, aparecem citadas nos documentos a partir dos nomes, né? E geralmente são lideranças que se destacam, e o nome do quilombo acaba sendo incorporado à tradição a partir do nome do próprio líder. Perfeito. Você tinha, digamos, talvez um conselho formado eventualmente pelos homens, e os homens mais idosos, mais sábios? Eu acho que aí, no caso, havia uma questão que era qual era a dimensão do quilombo. Uhum. Para imaginar que seria necessário um conselho, ou se o número de quilombolas, a dimensão da comunidade era de pequena monta, né? E nessa medida talvez não fosse necessário a existência de um conselho, né? Uhum. Mas, ao que tudo indica, a partir de determinadas dimensões, os critérios de organização, eles levavam em conta essa possibilidade. E como eram feitas as escolhas dos locais aonde organizar um quilombo? A implantação, no caso do quilombo. Sim. É inegável que havia uma questão estratégica, né? Quer dizer, os quilombos, eles não estavam localizados em qualquer lugar, né? Havia uma questão que passava, por um lado, pela defesa, necessidade de defesa, e, por outro lado, pelo caráter prático, né, da implantação. Por exemplo, perto de uma via de circulação, né, de uma estrada, de uma rota, o que favoreceria o comércio com os quilombolas. Mas facilitava o ataque também. Facilitava o ataque, mas havia a possibilidade de uso da geografia, do terreno, né? No sentido de situações em que fosse difícil o acesso, mas não impossível, evidentemente, e não fosse de grande visibilidade. Então, isso geralmente era considerado na definição do local onde o quilombo seria implantado. Perfeito. E em termos de organização religiosa, havia alguma estruturação dessas comunidades ou não? Olha, os dados são muito precários. Eu não tenho conhecimento de informações muito precisas com relação a esse aspecto. Mas se nós considerarmos o fato de que a diversidade étnica, né, a população de origem africana, certamente havia práticas religiosas que estavam ligadas a essa ancestralidade, a essa origem. Seria o chamado sincretismo religioso depois dessas comunidades, né? Eu acho que pode ser pensado dessa forma. Influência católica pequena? E por outro lado, levar em conta também o fato de que num quilombo você poderia ter integrantes de várias origens, de culturas diferentes, de origem africana, né? Nessa medida, o sincretismo, certamente, ele estava colocado como um elemento, né? Sim. E os alimentos? O que eles, como se nutriam e com quê? Aí no caso, a gente tem informações que são provenientes tanto da documentação quanto da arqueologia, né? Quer dizer, as atividades que desenvolviam a partir, por exemplo, da agricultura, a produção de
alimentos que integravam o cotidiano da própria sociedade escravista, né? Que seria? Seria, por exemplo, o milho, o feijão, o café, no caso do Ambrósio, estava presente, né? E a prática da criação de animais, da caça e da pesca, e isso colocava as possibilidades, né, do regime alimentar dos quilombolas. Certamente variava de um quilombo para outro, dependendo de onde ele estava implantado. O senhor menciona o café e nós estamos trabalhando com os quilombos no século XVII, quer dizer, em 1700. 18 também. Século XVIII, né? Sim. Quando é que o café, então, chega no Brasil, professor? E por onde que ele veio? Quais são as hipóteses prováveis? A versão tradicional é que o café ele foi introduzido no Brasil pelo extremo norte, vindo da Guiana, entrando pelo Pará, né? É atribuída a um integrante, né, do Estado português, o Francisco de Melo Palheta, que teria trazido as primeiras sementes. E isso teria se dado nas primeiras décadas do século XVIII. E desde então, a partir daí, ele vai descendo até atingir essa região de Minas, Rio, São Paulo. Agora, o ciclo do café normalmente se considera já na segunda metade do século XIX. Sim. Né? É que aí que vira o ciclo do café, que vira o principal fator da economia de exportação. Exato. Mas ainda dentro da sociedade escravista. Qual é o estágio hoje das pesquisas na área de arqueologia sobre quilombos e as comunidades quilombolas? Olha, do ponto de vista da arqueologia, eu acho que há uma deficiência no sentido de que é necessário que mais projetos sejam desenvolvidos, né? É necessário um trabalho no sentido de identificar a localização desses sítios arqueológicos e desenvolver esse tipo de trabalho. Sim. Mas, lamentavelmente, é um tipo de trabalho, de pesquisa que não tem sido feito de acordo com as possibilidades e necessidades, né, que poderiam estar sendo feitas. Parece até um certo paradoxo, porque, digamos, as comunidades quilombolas foram reconhecidas pela Constituição de 88. Sim. E objeto exatamente de cuidado e de proteção. Uhum. E por que essas pesquisas não se desenvolvem? Porque sem essas pesquisas nós certamente não identificaremos onde que estariam e quais seriam essas comunidades. Eu acho que há duas questões aí. Uma delas é o número de arqueólogos. O Brasil ele não tem uma grande quantidade de arqueólogos. Isso é verdade. E por outro lado, o número também ele não é determinante do interesse, né? Sim. Quer dizer, você tem que ter arqueólogos interessados, né, Claro. que estejam preocupados com essa questão e interessados em realizar pesquisas e chegar a resultados concretos. Ok. Professor, queria agradecer muito sua presença, seus esclarecimentos, suas informações. Trouxemos a você uma outra reflexão de um nosso passado histórico extremamente importante. A escravidão, embora, digamos, seja um regime ignominioso e que a gente não apoia, ela foi a base exatamente do desenvolvimento brasileiro até 88. E os efeitos da escravidão ainda permanecem nessa sociedade. E superá-los é um desafio a todos nós. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.